A insuficiência renal crônica é a perda irreversível das funções dos rins. Suas causas principais no Brasil são a diabetes, hipertensão arterial, inflamações e infecções nos rins. Os tratamentos disponíveis para a doença são considerados paliativos. Para alertar sobre esse assunto, convidamos o nefrologista Dr. Roberto Galvão. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui, viu? Vamos falar primeiro sobre os rins. Qual a principal função deles? Então, os rins, eles são dois órgãos, né, que eles têm a mesma função, o rim direito, o rim esquerdo, eles somados, eles têm uma função única, que nós chamamos isso de função renal, é como se fosse um único órgão. O rim tem várias funções, tá? As principais delas, a filtração glomerular, excreção de substâncias impuras, de impurezas produzidas pelo nosso metabolismo, a excreção do excesso de líquido, tá certo? Que é utilizado durante o nosso metabolismo, então excreção de água, e o balanço hidroeletrolítico, o balanço dos eletrólitos, no caso sódio, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, são diversos minerais que estão na nossa circulação sanguínea, e os rins, eles controlam o nível sanguíneo desses minerais. Além dessas funções, que seriam as funções mais importantes, nós também temos uma função endócrina. Tá? O rim produz um hormônio chamado eritropoetina, que é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos. Ele também tem um papel na fixação da vitamina D, tá? Para a formação dos ossos. E também um outro hormônio chamado renina, que também é um hormônio que controla a nossa pressão arterial. Tá? Então, é um órgão bastante complexo, é um órgão nobre e cuja falta dele impacta em diversos aspectos clínicos que a gente pode falar na sequência. E no dia a dia as pessoas não tomam muito conta de seu rim, né? Não cuidam dele, né? Acho que com hábitos, maus hábitos, né? De alimentação e tudo mais. Eu gostaria que o doutor falasse para a gente o que é a insuficiência renal e quais os fatores que podem gerar isso. Isso. A insuficiência renal, ela é uma doença, por definição, é uma doença crônica, né? Falando de insuficiência renal crônica e não a aguda, que é uma outra modalidade. A insuficiência renal crônica, que é a de maior prevalência, ela é uma doença crônica, progressiva e irreversível. São três características importantes, ou seja, ela vai ter um começo, ela vai ter um meio, ela vai evoluir ao longo do tempo. Até o rim parar de funcionar. Até parar de funcionar totalmente. E esses passos, cada vez que a doença atinge um estágio, nós dividimos atualmente isso em 5 estágios, de acordo com o clearance de creatinina, que é um exame feito através da urina, de 24 horas. Creatinina é uma toxina, né, que o rim expele. O rim não expele, o rim filtra. É um metabólito muscular, tá? É um resultante do metabolismo dos músculos. A creatinina, ela tem uma produção contínua ao longo do dia pelos músculos e ela é filtrada pelos rins. Tá? Então, à medida que o rim vai adquirindo, ele vai sendo lesado e perdendo a função, essa creatinina tende a se aumentar no sangue e, consequentemente, diminuir na urina. A creatinina em si, ela não exerce muito papel tóxico no sentido de apresentar sintomas, mas ela está diretamente relacionada a outras toxinas tóxicas que a gente sabe que existem e que são responsáveis pelos sintomas. Então, a doença ela tem esses 5 estágios, vai de estágio 1 até estágio 5, que é a falência terminal dos rins. Como que a pessoa sabe que ela está entrando no estágio 1, né, da doença, no caso? Bom, como ela sabe que ela está entrando no estágio 1? Esse que é o grande problema que começa por aqui. A insuficiência renal, nas primeiras fases, ela não apresenta sintoma nenhum. Tá? Às vezes no estágio 1, estágio 2, um pouco de aumento da pressão arterial, dependendo da causa, a pessoa pode ter um pouco de inchaço de membros, inchaço na face, mas isso estaria relacionado à causa da doença, né? A doença de base que está levando àquela insuficiência renal. O caminho principal é o seguinte, são as pessoas de risco, elas irem atrás, lembrar que existe o rim como um órgão. E que elas têm que protegê-lo, né? E que elas têm que protegê-lo. Então, principais causas. Hoje a gente tem no Brasil cerca de 80 mil pacientes fazendo hemodiálise, né? Estima-se que tem uma demanda de 26 novos mil casos por ano, né? Segundo o último censo
da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E as principais causas são, no Brasil, em primeiro lugar, a hipertensão arterial, cerca de 35% dos casos, o diabetes mellitus, que é uma característica de país de primeiro mundo, que está cada vez mais crescendo no nosso meio, 25%. Depois viriam as nefrites, cerca de 15%, e outras causas... Nefrites são infecções? Não, as nefrites são as glomerulonefrites, são doenças imunológicas inflamatórias que levam à destruição dos glomérulos. É aquele quadro clínico que leva a inchaço, a urina fica espessa, com proteína, a urina espuma, elevação de pressão arterial, sangue na urina. Então, essa conjunção de sintomas são chamados sindromicamente de síndrome nefrítica ou nefrites, né? Uhum. E são também uma grande causa de insuficiência renal. Geneticamente, as pessoas podem herdar más formações, como, por exemplo, os rins policísticos, isso gera insuficiência renal? Rins policísticos também estão dentre os 15% de outras causas, né, de insuficiência renal, também doença genética, né, passada de pai para filho, no qual o rim, ao longo do tempo, ele vai desenvolvendo uma série de cistos, e esses cistos são uma espécie de bolhas que vão se formando dentro dos rins, e isso vai levando a uma destruição do parênquima renal e, consequentemente, a perda da função do rim. É uma doença também irreversível que só vai ser... que vai acabar gerando necessidade de hemodiálise no estágio final e só vai ter alguma reversão, algum controle no futuro com o transplante. E como essas pessoas que estão nesses grupos de risco, elas podem cuidar do rim? Ela tem que procurar o seu médico de tratamento e fazer essa pergunta. Exatamente. Assim, existe uma cultura no Brasil de que o paciente que tem hipertensão arterial vai no cardiologista. Eu acredito que a hipertensão arterial deve ser cuidado pelo bom médico e não pelo cardiologista. Tem até uma briga, entre aspas, que tem que ser o nefro, tem que ser o cardiologista, mas assim, desde que ela acompanha um cardiologista, ela tem que cobrar do cardiologista quanto que é a minha creatinina, como que está o meu exame de urina, como estão os meus rins. E muitas vezes os profissionais de outras especialidades não dão muito valor para isso. Eles acabam encaminhando o paciente para o nefrologista só quando a creatinina já tem uma alteração significativa. Quando ela já passou de 2, de 3. E o normal é 1,2? O normal é até 1,1 para mulheres e até 1,3 para homens. Uhum. São os valores normais. É claro que você não pode, também existe o contrário, alguns colegas que alertam demais o paciente tem 1,5 de creatinina, olha, você vai fazer hemodiálise amanhã. Uhum. Então, o mais importante é você alertar de uma forma consistente, baseado naquela alteração que o paciente tem e não deixar a coisa progredir. Então, hipertensão, diabetes, os diabéticos estão na mão dos endocrinologistas, que também devem encaminhar para os nefrologistas quando já começam a ter proteinúria, que são microalbuminúria, que são as alterações iniciais da nefropatia diabética. Então, esses pacientes eles devem ser muito alertados. Pacientes portadores de reumatismo, principalmente aqueles que usam muito anti-inflamatório, tá? Então, às vezes acompanha com ortopedista, reumatologista e começa a usar anti-inflamatório cronicamente. Diariamente, isso também, além de tudo, começa a complicar a função renal. Então, a pessoa que tem uma dor e usa um anti-inflamatório, pode-se dizer que ela está matando um pedacinho do rim dela? Não são todas as vezes que um paciente está tomando anti-inflamatório, ele está matando um pedacinho dos rins. Mas tem pessoas que são muito suscetíveis à ação do anti-inflamatório. É uma predisposição individual, genética de cada um. Isso pode acontecer, não é regra. Eu conheço pessoas que tomaram anti-inflamatório a vida inteira e não apresentaram absolutamente nada nos rins. Mas a grande maioria, se fizer um abuso muito grande de anti-inflamatório, fatalmente vai ter complicação renal. Então, assim, relembrando, diabéticos, hipertensos, pacientes com reumatismo, pacientes com história familiar de doença renal, pacientes que usam muito anti-inflamatório. Alimentação. Usando muito sal, muita proteína, isso pode prejudicar o rim? Para um paciente saudável, seria muito especulatório você dizer que ele vai desenvolver insuficiência renal porque comeu muito sal ou comeu muita proteína. A restrição desses itens deve ser aplicada em pacientes que já são portadores da doença para se evitar a progressão
da perda da função renal, porque quando você ingere muita proteína e sal, você está queimando reserva funcional do rim. Então você força o rim a trabalhar. Força o rim a trabalhar mais e queimando aquela reserva que ele teria. E quando você bebe pouca água, você também força o rim, ou não? Não, esses pacientes de insuficiência renal você não deve orientar a tomar. Estou falando normal. Pessoas normais têm que beber bastante água, você facilita o trabalho do rim. A pessoa que tomar pouca água não é que ela vai forçar o rim, ela pode ficar desidratada e desenvolver uma insuficiência renal transitória, aguda, que a gente chama de pré-renal, por desidratação, por uma baixa ingesta, mas só mesmo pacientes críticos ou idosos ou que estão numa situação muito difícil vão chegar a desenvolver uma insuficiência renal por falta de água. Assim, a gente tem o nosso reflexo de sede, né? Pessoas ativas, enfim, vão ter o reflexo de sede e vão se hidratar adequadamente. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua falando sobre a insuficiência renal e seus tratamentos. Olá, estamos de volta com Ciências do Corpo, falando sobre a insuficiência renal. Hoje recebemos o nefrologista Dr. Roberto Galvão. Dr. Roberto, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos da insuficiência renal. Depois de que a pessoa já tem uma limitação na função renal com menos de 20%, é isso? Ela já entra em tratamento... Na verdade, quando a pessoa já está no estágio 1 da insuficiência renal, com ritmo de filtração glomerular, que é aquele, ou vamos chamar de clearance de creatinina, mesmo acima dos 90, mas já com uma lesão renal detectável, por exemplo, por diabetes ou por hipertensão, aquela pessoa ela já é candidata a se submeter a um acompanhamento clínico ambulatorial, tá? Que nós chamamos no nosso meio de tratamento conservador. Ou seja, que é o tratamento que ainda não é a hemodiálise ou a diálise peritoneal, que também não é o transplante. O que é o tratamento conservador? O tratamento conservador visa uma série de alterações medicamentosas e dietéticas e preventivas no sentido de retardar o processo. Assim, a doença ela é progressiva e irreversível, mas ela pode ter a velocidade de progressão freada através do tratamento. Então, se nós vamos pegar principalmente diabetes e hipertensão, que são as principais causas, o que isso significa? Assim, no momento que essa pessoa estiver sendo acompanhada pelo nefrologista, ela vai ter uma reavaliação do esquema antihipertensivo, então os medicamentos têm que ser adequados para aquela situação que ela tem de insuficiência renal. Ela tem que ter um maior rigor. O nefrologista ele vai acabar ajudando de uma certa forma a pressionar o paciente para que ele faça um tratamento muito intensivo do diabetes. Então, o controle da glicemia é uma coisa extremamente importante. Aí, esse paciente também vai receber uma restrição proteica, uma restrição de sódio nessas alterações dietéticas, no sentido de se retardar esse processo de progressão. O rim não para de filtrar direito, não trabalha bem, ele afeta todo o sistema. Ele vai começar a repercutir em todo o organismo, então a pressão arterial vai se tornar mais elevada, o paciente vai começar a ficar um pouco mais inchado, a excreção de água vai diminuir, a excreção do potássio vai diminuir, a excreção dos ácidos pela urina vai diminuir, então ele vai começa a viver com sangue mais sujo. Um sangue com mais acidose, com mais impurezas. Então a dieta hipoproteica, ela vai começar a ser mais intensificada. Hipoproteica é com menos proteína. Menos proteína, dando preferência para aquelas proteínas de alto valor biológico, proteínas mais vegetais, menos carne vermelha, restrição do potássio. O potássio é um eletrólito que, quando aumenta muito, ele pode até oferecer risco de arritmia cardíaca. Então, esse paciente vai ter que ter uma restrição do potássio. Então, assim, à medida que a doença vai progredindo, então vai começar a surgir anemia, a necessidade de reposição de ferro ou da eritropoetina, que é aquele hormônio que o rim vai deixar de produzir. E falando de hemodiálise, a hemodiálise é uma máquina, é um rim, eu posso dizer, máquina que faz a função do rim, é isso? Vamos chamar de um rim artificial. A hemodiálise, ela é constituída basicamente de um filtro, que seria a parte mais nobre ali do dialisador, que é um filtro, feito de uma membrana semipermeável, são milhões de capilarizinhos, de canaizinhos que se encontram dentro de um tubo, e o sangue ele vai passar por esse tubo,
Tá? Eu já explico como que o sangue, como que ele vai sair do corpo para passar por esse filtro. Ele vai passar por essa membrana semipermeável, ela é semipermeável porque as moléculas grandes, as células, não vão ser perdidas na hemodiálise. Mas essas substâncias de peso molecular menor vão acabar sendo filtradas e perdidas ali pelo filtro. Ficam no filtro. Elas não ficam. O filtro, na verdade, ele vai absorver através de um líquido que passa no meio externo aos capilares, que nós chamamos de banho de diálise. Então, esse contato indireto do sangue com esse líquido, por gradiente de concentração, por osmose, você vai acabar perdendo água e vai acabar perdendo esses eletrólitos e as substâncias impuras. E com isso, ao longo de algumas horas de sessão de hemodiálise, você vai ter uma redução da ureia, redução da creatinina, dos outros metabólitos, centenas de metabólitos que não são dosados na prática clínica, mas que nós sabemos que estão ali presentes, eles vão sendo filtrados. E esse sangue sai da pessoa? E sai da pessoa pode ser através de um catéter, que é colocado quando a situação é de emergência, que é um catéter que nós chamamos duplo lumen. Que o catéter é um caninho que é colocado dentro de uma veia, ou no pescoço, ou aqui embaixo da clavícula, dentro da veia. E ele tem duas vias, uma via que puxa o sangue e uma via que devolve o sangue. Então o sangue ele vai passear, ele vai viajar ali por esses canais até chegar no filtro. A máquina ela tem um rolete, uma bomba que faz a sucção do sangue, impulsionando até o filtro. Depois passa pelo filtro, ela passa por um sistema de segurança, com um sistema de catabolhas, que é um sistema de alarmes e segurança, até voltar novamente para outra via. E tem também a fístula, que a fístula é um shunt, uma comunicação artério-venosa que é feita aqui na região do braço, tá? Você joga o fluxo cirurgicamente você joga o fluxo de uma artéria em uma veia. E essa veia, depois de alguns meses, ela se desenvolve, fica uma veia, um cordão venoso bem grosso, que é onde as enfermeiras vão poder puncionar com aquelas agulhas para poder obter o sangue ali para ir até a máquina. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui do pessoal de casa, que é do Ricardo aqui do Carrão. Ele pergunta, ele fala assim: quando uma pessoa começa a fazer hemodiálise, é como se ela tivesse uma sentença de morte. Isso assusta muito. Isso é verdade ou não? Olha, é o seguinte, de fato a morbimortalidade em hemodiálise é extremamente alta, tá certo? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que quem mata é a doença, não é a hemodiálise. Se a hemodiálise não existisse, a pessoa já estaria morta. A hemodiálise, antes da criação da hemodiálise, é uma doença que era de mortalidade de 100% dos casos. Era uma doença terminal que não tinha o que ser feito. A pessoa fatalmente morreria da própria doença, com excesso de líquido no organismo, ou por um edema agudo pulmonar, ou por uma crise de hipertensão absurda, ou em coma por excesso de toxinas ali no sangue, por uremia, como nós chamamos. Então, assim, de fato, a mortalidade é muito alta. Acredita-se que tem a mortalidade no Brasil seja em torno de 15% ao ano dos pacientes que estão em hemodiálise. Então, uma mortalidade bem alta. Agora, o que mata o paciente que está em hemodiálise não é a insuficiência renal, mas sim as complicações. Então, o paciente renal crônico ele é um paciente de alta morbimortalidade cardiovascular, que são as principais, praticamente 50% da mortalidade de renal crônico é cardiovascular e cerebrovascular. Isso responde praticamente por metade dos casos. Uns 25% das vezes isso se dá por conta de processos infecciosos gerais, pode ser infecção da corrente sanguínea, bactéria na circulação sanguínea, ou por pneumonia, ou por infecção urinária, ou por infecções outras. Isso responde por cerca de 25% da mortalidade, mais uns 25% de outras causas gerais aí de diversas doenças como neoplasias e doenças degenerativas. Que orientação você daria para as pessoas que estão começando a fazer hemodiálise agora? A orientação, para quem já está recebendo a orientação quem já está entrando em hemodiálise já deve ter recebido alguma orientação inicial de médico, de enfermeiro, sobre como vai ser feito o tratamento. Mas, assim,
O que eu posso dizer, assim, para a pessoa manter a calma, saber que não se sentir culpada se de fato ela não recebeu o tratamento adequado por qualquer razão até aquele momento. Saber que o tratamento não é o fim da linha, né? Saber que o tratamento vai melhorar a qualidade de vida, né? Muitas pessoas enxergam esse momento de hemodiálise como uma transição para o transplante e esperam ansiosamente pelo transplante. E o doutor disse no começo do programa que são 80 mil casos, mais ou menos, no Brasil, de pessoas com insuficiência renal. Dessas pessoas, mais ou menos 10% conseguem fazer o transplante por ano. Isso é uma taxa muito baixa, né? É uma taxa baixa e que precisa ser melhorada, assim. A gente nunca está satisfeito com o número de transplantes que se faz, assim. Acho que até se faz um número grande no país, mas não o suficiente para se dar conta. E isso, entre vários fatores, deve-se a uma necessidade cada vez maior de doadores, né? A conscientização da população da necessidade dos familiares concordarem, de uma pessoa que está em morte encefálica. E de vivos, existe essa possibilidade? Existe a possibilidade. No caso de rim, doadores intervivos é uma possibilidade bem legal de se pensar em quem está passando pelo processo de hemodiálise. O doador vivo pode ser um parente relacionado, né? Irmãos, pai, mãe, filhos, dependendo da idade, tem que ser maior de idade para ser doador. E assim, tem algumas vantagens, tá? Pela própria biocompatibilidade dos órgãos. Então, tem algumas situações de irmãos que geneticamente são muito parecidos e eu já vi casos de rins, de pessoa estar há 20 anos com um enxerto ali funcionante, a pessoa livre de hemodiálise. Então, a doação intervivos é uma opção bem interessante. A tipagem sanguínea tem que ser igual. Tem que ser o grupo ABO tem que ser igual. A pessoa é o mesmo critério de doação de sangue. Então, e a pessoa que doa o rim vive bem, com o rim só? A pessoa que doa o rim vive bem, tranquilo. Assim, tem o pós-operatório imediato, que tem alguns riscos, né? Todo procedimento não é passível de risco, então risco cirúrgico, risco anestésico, mas depois de cerca de um mês a pessoa pode voltar a ter atividade física, as atividades normais depois da doação. Nosso programa está acabando. Eu gostaria que o doutor deixasse um recado pessoal de casa para cuidar do seu rim, no caso desses fatores de risco, ou até mesmo uma pessoa normal, né? Quais cuidados ela deve ter? Olha, principalmente as pessoas normais, o que eu digo é o seguinte: evite medicamentos anti-inflamatórios, evite automedicação indiscriminada. Sempre que tiver qualquer problema de saúde, consulte um médico, faça uma avaliação cuidadosa. Durante um check-up clínico que você fizer para dosar colesterol, glicemia, tudo, lembrar que tem o rim, cujos exames de triagem ali num check-up geral são a creatinina no sangue e a urina tipo 1, são dois exames simples, básicos, baratos, que podem ser incluídos num check-up. Pessoas que têm fator de risco, diabéticos, hipertensos, portadores de reumatismos, pessoas que usam anti-inflamatórios, pacientes com problema urológico, obstrução de problema de próstata, enfim, ou pessoas que tenham doenças críticas, tumores, neoplasias também, uso de quimioterápicos, todas essas pessoas estão sob risco de desenvolver um problema renal. Então, sempre questionar o médico que está assistindo, seja qual for sua especialidade, como que está a saúde dos rins. Tá? Mas eu acho que ainda, do ponto de vista epidemiológico, principalmente diabético e hipertenso, assim, para a gente falar para a população geral, os maiores casos são esses. Então, você que é diabético e hipertenso, tem que estar de olho ali na função renal. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Você aí de casa já pode ver o site do doutor Roberto Galvão para tirar alguma dúvida com ele, caso necessário. E aguardo você na próxima semana com mais um Ciências do Corpo. Até lá!